Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um review sobre alguns materiais que eu tenho utilizado atualmente e tenho tido uma experiência muito boa que eu gostaria de compartilhar com vocês. São materiais da marca Derbent, que ela é uma marca inglesa, que ela pode ser um pouco desconhecida no Brasil, que ela fabrica desde lápis grafite, lápis de cor de uso profissional, lápis aquarelável e outras ferramentas de uso artístico. Atualmente ela está sendo importada pela Tilibra, como você pode ver aqui. E eu achei uma jogada muito legal, porque a Tilibra ela tem investido bastante em trazer desde lápis de cor e outros materiais artísticos, aumentando assim a concorrência entre material de qualidade de marcas que são confiáveis. Vou falar hoje um pouco sobre o extensor para lápis, vou falar sobre o Pencil Wrap, que é esse estojo de enrolar, e o Burnisher e o Blender. Eu não sou patrocinado pela Derbent e nem pela loja onde eu comprei esses materiais. Porém, eu vou deixar o link para conhecer o site da loja na descrição do vídeo. A minha intenção com este vídeo é fazer um review bem honesto, expondo os pontos positivos, expondo a minha experiência com o uso desses materiais e principalmente para dar uma segunda opinião caso alguém já tenha visto esses materiais e esteja em dúvida se vale a pena comprar ou não. Eu vou inclusive comparar cada um desses materiais com outros materiais que eu já usei com a mesma função. Eu vou começar o review por este conjunto aqui, que é o dos extensores para lápis. São duas unidades, neste daqui eu paguei R$ 44,90 pelo conjunto, mais o frete. Tem um deles é para lápis de 7 mm e o outro é para lápis com diâmetro de 8 mm. Eles vêm numa cartela bem simples, uma cartela de papelão, vem as duas unidades. Eu vou começar pelo de 7 mm, porque é o diâmetro mais comum dos lápis escolares e dos lápis grafite. Essa peça aqui ela é inteira fabricada em alumínio e ela tem um acabamento bem acetinado, tem um toque bem suave. É uma peça bem bonita. Ela divide em duas partes, que é o cabo em alumínio, ele é oco, ele tem essa rosca que parece ser aço e tem este grip, que é o aperto. Ele é levemente texturizado para você ter um apoio legal na hora de escrever. Ele serve para você colocar aqueles lápis que já estão no finalzinho, aqueles lápis que você gasta mais e já estão até meio desconfortáveis para segurar. Então você coloca eles aqui. Pode apertar bem, como se fosse um apontador. E está pronto para usar. Ele não vai afundar. O máximo que vai acontecer é ele girar um pouco aqui, mas ele não vai sair do lugar. Então você pode usar ele com bastante confiança, bastante firmeza. Outra opção de uso que eu sempre vou deixar de recomendação é caso você tenha comprado esses lápis de ponta dupla, aqueles lápis que são duas cores no mesmo lápis, você pode utilizar este alongador, este suporte, para usar uma cor. Depois, quando você terminar de usar, você pode trocar pela outra cor. Então, é uma ferramenta bem versátil. Você pode ter duas opções de cor carregando a mesma quantidade de lápis. Então, você vai ter o dobro de cores. Então, se você tiver com o espaço limitado numa bolsa para viagem, ou numa excursão, ou na bolsa que você carrega o estojo, você tem essa opção aqui. O outro extensor de lápis é o prateado. A única diferença entre eles, além da cor, é o diâmetro. Este daqui ele é feito para lápis de 8 mm. Os lápis de 8 mm normalmente são os lápis de uso profissional, como por exemplo o Polychromos da Faber-Castell. Os lápis profissionais, pelo menos os de pintura, eles têm esse diâmetro diferente para eles ficarem mais confortáveis. Porém, eles também são mais caros, então é capaz que você queira utilizar eles no máximo da capacidade. Então você vai querer utilizá-los para render mais. Aí você coloca aqui a mesma coisa, a única coisa é que tem que fechar muito bem por causa do verniz. Então você tem que apertar bem para o verniz não escorregar aqui. Mas é uma peça bem legal. Outra opção é você guardar o lápis. Para quem costuma levar lápis no bolso, você pode usar este daqui, fechar ele bem, a ponta dele vai ficar protegida, ela não vai quebrar. Então você pode levar no bolso tranquilamente. Antes de usar este da Derbent, eu costumava usar este extensor de lápis aqui. Eu não me recordo a marca,
porém me recordo que eu paguei R$15 nessa unidade, contra R$22 em cada unidade dessa daqui. O único defeito dessa daqui, na minha opinião, é que conforme eu usei ela tem um sistema de fecho por fenda e anel. Ela acabou espanando, então eu consigo tirar o lápis com uma certa facilidade. Não é um grande material. E não foi tanto tempo de uso. Eu usei ela por um bom tempo, mas também não foi tanto tempo assim. Então eu vou substituir essa daqui e estou usando muito mais este modelo aqui. O próximo item do review é o Pencil Wrap, que é esta. Ele vem nesta embalagem aqui. Ele é um estojo de enrolar, é um formato bem diferente. Essa versão que eu comprei, ela custou R$ 74,90, mais o frete. E é uma versão mais simples, porque ela não vem com os acessórios, conforme está escrito aqui nas informações atrás. Tem uma outra versão, que ela vem o mesmo estojo, numa caixa de papelão, que deve ser o triplo do valor, porém ela vem com pelo menos 30 lápis de cor da Derwent. Então, para quem tiver interesse em comprar os lápis, tem essa outra opção de comprar o conjunto. Como eu queria utilizar os materiais que eu já tenho, eu acabei comprando só o estojo mesmo. Na minha opinião, foi uma ótima compra, porque além da estética, ele é um estojo muito bonito. É uma peça que ela tem uma cara vintage, ela tem um aspecto bem vintage, parece um item que nossos pais ou avós usariam. Não só pelas cores, porque ela é marrom e bege, mas pelo estilo dele, parece um item bem rústico assim. Ele tem uma tira de couro sintético, assim como o acabamento lateral também é feito em couro sintético. Portanto, se você for vegetariano ou tiver algo contra o uso de couro natural, você pode usar esse daqui tranquilamente. Esse tecido externo aqui ele é feito de um tecido de fibra mista. Então é um tecido sintético, lembra bastante aqueles tecidos de bolsa escolar ou de estojo mesmo. É um tecido que ele é bem resistente. Ele é resistente também contra a sujeira, é facinho de limpar. O fecho é um ilhós de pressão, um botão de pressão. E é bem seguro porque os materiais eles vão enrolados aqui dentro. Para segurar os lápis e as canetas, ele tem uma tira de elástico, é um elástico de boa densidade, diferente de outros modelos. Ele tem espaço para pelo menos 30 lápis, mais 4 compartimentos para itens, como as canetas, que elas têm um diâmetro diferente. Ela tem esse acabamento aqui, de couro, na parte inferior, que serve para proteger as pontas dos lápis. Então, se tiver que sujar alguma coisa, provavelmente vai sujar essa parte, ao invés de sujar todos os materiais. Outra coisa é que os lápis eles nunca vão escorregar por aqui, porque eles estão bem fixos e eles estão presos por essa parte aqui também. Além do elástico dessa parte, nós temos também o compartimento para colocar a borracha e um apontador. Na minha preferência, eu não gosto de carregar o apontador junto, porque o apontador ele pode abrir e soltar aqueles resíduos, então vai acabar sujando meus outros materiais. Eu gosto de carregar um guardanapo daqueles de lanche mesmo, aqueles que vêm num saquinho, porque eu costumo sujar muito essa parte da mão quando eu estou desenhando. Então tem espaço para isso também. Para não prejudicar o resto do desenho, eu gosto sempre de carregar esse guardanapo e carrego o apontador separadamente, num saquinho plástico, onde eu posso jogar os resíduos no lixo conforme eles forem saindo. Uma vantagem deste estojo é que você pode carregar vários materiais diferentes, como canetas de diâmetros diferentes, lápis grafite de graduação diferente, lápis de cor, esfuminho, lápis borracha. Você pode carregar uma grande diversidade de materiais. Para o pessoal que usa bastante lápis pastel, lápis carbono, sépia, sanguínea, você pode carregá-los aqui também. Outra vantagem é para quem carrega o lápis de cor e gostaria de separá-lo de acordo com as cores e os tons. Então, é outra função bem interessante desse estojo também. Em comparação a este outro modelo de estojo enrolável, por exemplo, o fecho dele é feito em velcro, não me recordo a marca também. Foi o estojo mais barato, porém ele durou menos tempo. O velcro já não está fechando muito legal. Ele não tem aquele acabamento inferior de couro e os elásticos eles são mais finos, então eles não têm a mesma densidade, eles já não estão mais segurando o lápis. No máximo, agora eu posso colocar uma caneta aqui. Eu utilizo esse estojo só para canetas mesmo. O modelo da Derwent ele tem várias vantagens em relação a este modelo aqui, além da capacidade.
Então, para mim, foi um investimento que valeu o custo-benefício, assim como os extensores de lápis. Uma outra facilidade desse estojo de enrolar é que você pode carregar. Por exemplo, eu trabalho no estúdio de tatuagem, então eu costumo levar muito trabalho para casa. Eu posso levar meu material aqui, daqui para casa, do trabalho para casa, da casa para a faculdade, do trabalho para a faculdade, qualquer lugar com muita praticidade. Ele vai estar sempre organizado, fora uma boa aparência, uma boa apresentação, e o acesso aos materiais é muito fácil. Então, é o tipo de material que, se você cuidar bem, ele vai durar por muito tempo. Por fim, o review de hoje, o último item, é o conjunto de Burnisher e Blender, que são estes lápis aqui. Este conjunto eu paguei R$ 54,90. Considerando que ele vem uma borracha e um apontador junto, é um apontador bem simples, é uma borracha básica também. Ele vem numa cartela de papelão. Essa cartela de papelão ela tem uma ilustração bem bonita aqui na frente, que é inclusive uma sugestão para o uso desses lápis. Eu vou pegar um de cada um para mostrar. Se eu paguei R$ 54 e vem 4 lápis, cada um deles custou mais ou menos R$ 13, que seria o valor do lápis Polychromos, da Faber-Castell. A vantagem, ele também é um lápis 8mm, é um lápis mais grosso. Ele tem um acabamento invernizado. O Blender, ele tem esse acabamento, ele tem a cor natural e o acabamento invernizado. Enquanto que o Burnisher, ele é até caracterizado aqui, está escrito Derwent, está escrito Burnisher, England. Ele tem um acabamento levemente metalizado, que lembra bastante aqueles lápis de cor metalizados antigos. Eles são lápis de boa qualidade, o acabamento é bem interessante e principalmente a ponta lembra bastante o lápis branco, o lápis que vem na nossa caixinha de lápis de cor. Porém, quando você passa qualquer um desses dois no papel, você vê que eles são transparentes, porque eles são feitos de cera incolor. A função deles é diferente do lápis branco, que serve para mesclar, clareando as cores. O Blender é o lápis que eu já utilizei mais, já usei ele por mais tempo. Eu consegui comprar dele uma época avulso, porém avulso ele saiu no valor de pelo menos R$ 20. Eu não sei se ainda vende avulso, não sei se foi uma promoção da loja, realmente não sei como foi. Porém, o uso dele para mim é mais interessante. Onde eu utilizei ele? O Blender ele serve para você mesclar diferentes tons da mesma cor, por exemplo, marrom, vinho, vermelho forte, vermelho médio, vermelho fraco. Depois você faz um degradê, você faz uma mescla dele utilizando este lápis aqui. Por ele ser incolor, ele trabalha mesclando os tons de cor. Como se fosse um efeito aquarelado, aquele efeito da mistura do lápis aquarelável, porém sem ter que usar água. Então você consegue utilizá-lo em folhas mais finas, com a gramatura menor. Folhas, inclusive, que elas não são adequadas para o uso do aquarela. Então você pode substituir pelo Blender. Também, claro que tem a opção de você usar um esfuminho, ou de você usar até mesmo um cotonete para dar esse efeito mescla. Porém, com o Blender, eu acho até mais fácil de mesclar do que qualquer uma das outras opções. Eu utilizei o Blender para fazer esses trabalhos aqui. Então, vou dar um exemplo nessa flor amarela. É uma peônia amarela. Eu usei o marrom, eu usei o amarelo forte, eu usei um pouco de laranja, usei o amarelo médio e usei o amarelo bem fraquinho. Portanto, eu não queria colocar o lápis branco, eu não queria passar o lápis branco, porque eu diminuiria demais o tom do amarelo fraco, deixaria aquele aspecto meio esbranquiçado. As outras cores foi o mesmo uso. Eu evitei usar o lápis branco, porque eu não queria abaixar tanto o tom. Eu queria que ele ficasse mesclado, eu queria que ele tivesse um bom gradiente, um bom degradê, porém sem utilizar nada branco. Então eu usei o Blender. Ele dá um efeito muito bacana e eu gostei muito da finalização que ele deixa. Ao contrário do Blender, o Burnisher ele serve para dar os pontos de alto brilho. Então todas essas partes brancas dessas peônias, para eu conseguir este efeito de brilho, é o efeito onde eu teria a maior incidência de luz, eu utilizei o Burnisher. Eu usei bem menos o Burnisher do que o Blender. O Blender eu já devo estar no 3º ou 4º lápis que eu compro. Então eu uso bem mais. Agora, quem vai usar mais o Burnisher provavelmente seriam os desenhos mais realistas, onde você tem aquela incidência de luz. Vou dar o exemplo da embalagem. Nessas cerejas aqui, onde você usaria o Blender, provavelmente seria nessa parte. Onde você usaria o Burnisher, provavelmente seria para dar esse alto brilho aqui, esse brilho bem realista.
Então esse efeito apagadinho você pode fazer com um lápis borracha ou então utilizar um burnisher. E funciona muito legal, eu tive uma experiência muito boa com esse lápis. Como eles não são lápis que eu vou utilizar tanto quanto lápis de cor, eles vão durar bastante. Eles são lápis, se você vai apontá-los menos, eles vão durar bem mais. Então é um investimento bem válido. R$13 é o lápis é o custo de um Polychromos. Então eu acho bem compatível esse valor com o que ele oferece. A qualidade da finalização da minha arte ficou bem melhor. Eu sinto que o resultado está melhorando bastante conforme eu acostumo usar mais esse tipo de material. É um material realmente que dá um aspecto profissional para a finalização do seu trabalho e eu recomendo. Porém, existem também outras maneiras de fazer esses efeitos. Vai da preferência de cada um e principalmente da intenção de utilizar um material novo e conhecer uma técnica nova. Bom, por esse vídeo foi só. Eu espero que vocês tenham gostado e logo mais eu estarei postando outros reviews de materiais e também demonstrações do uso desses materiais que eu vou fazer os reviews. Então, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Obrigado e até a próxima.